Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Boa noite a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam nos seus corações nesta noite. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, neste grupo de oração. Tenho certeza que Deus que trouxe a cada um de nós nesta noite, e Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Você vai deixar Deus agir na sua vida hoje? Ele tem muito para nós nesta noite, amém? São muitas as pessoas hoje que vieram pela primeira vez, né? Só levante o braço, não precisa se levantar, né? Sejam bem-vindos, irmãos, nesta noite que vieram pela primeira vez. Creio que são muitos dos batuéis que estão aqui, né? Dos homens, das suas famílias. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos nesta noite. Vamos ficar em pé, pedindo a presença de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre os nossos familiares. Vamos fechar os nossos olhos para enxergar aquilo que está dentro de nós, aquilo que está no nosso coração, toda a inquietação, toda a agitação desta semana, toda a perturbação interior. Nós queremos pedir que a graça de Deus venha reinar aqui neste lugar, neste espaço físico, que seja sentida a presença de Deus, mas principalmente aqui dentro do nosso coração. Que o Senhor possa reinar no nosso coração, na nossa alma, que Ele venha com a sua paz, com o seu amor, com o seu Espírito Santo, já no início deste grupo de oração, e que tudo aquilo que Deus tem para fazer nesta noite, tudo aquilo que Deus quiser fazer em nós nesta noite, nós damos livre acesso a Deus. Eu dou livre acesso à vontade de Deus nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença santa. Bendito seja, Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome. Amém. Abra os seus olhos agora. Diga uma boa noite para o seu irmão que está do seu lado. Diga que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e por isso que nós estamos aqui. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Se Jesus está vivo, então abraça o seu irmão que está do seu lado. Deseja a paz de Jesus, o amor de Maria. Deseja a Ele um bom grupo de oração. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. A paz de Jesus, povo de Deus. Glória a Deus por cada um de vocês que está aqui essa noite. E vamos iniciar já louvando ao Senhor com glórias e aleluias, porque o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou, nós temos uma esperança. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, estávamos todos perdidos. Mas como o Senhor vive, então eu posso crer no amanhã, eu posso crer numa vida melhor, eu posso crer que a minha dificuldade de hoje, ela vai passar.
porque o Senhor está conosco, amém? Vamos lá? A música diz assim: aleluia, 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 assim ó, aleluia, aleluia, vamos lá, ó. Aleluia, 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 mão direita, mão esquerda, com as duas louvamos ao Senhor. Mão direita, mão esquerda, com as duas louvamos ao Senhor Jesus. E aleluia, pra lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ó, o pé direito, pé direito, pé esquerdo, com os dois louvamos ao Senhor. Pé direito, pé esquerdo, com os dois louvamos ao Senhor Jesus. E aleluia, 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 aleluia. Agora vamos fazer assim, ó. Nós vamos soltar a nossa voz, dando um glória a Deus. Tá bom? Vamos lá? Eu vou falar, então vocês vão dar um glória. Vamos lá. Dou um glória, glória. Outro glória, glória. Com a boca louvamos ao Senhor. Dou um glória. Outro glória. Com a boca louvamos ao Senhor Jesus. Pra lá. Aleluia, 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 aleluia. Um pulinho. Outro pulinho. Com pulinhos louvamos ao Senhor. Um pulinho. Outro pulinho. Com pulinhos louvamos ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Um abração, outro abração. Com abraços louvamos ao Senhor. Um abração, outro abração. Com abraços louvamos ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bate palma, bate o pé. Com o corpo louvamos ao Senhor. Bate palma, bate palma, bate o pé. Com o corpo louvamos ao Senhor Jesus. E aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Essa música, ela fala assim, que as nossas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Mas não é só uma música, né? Nós temos que fazer com que a nossa música, com que o nosso louvor, com que a nossa brincadeira tenha um efeito na vida do irmão. É assim ou não é? Sim. Nós somos batizados, nós somos filhos de Deus, e nós temos uma autoridade de filhos de Deus. As nossas mãos, a nossa vida pertence a Deus.
E agora nós vamos colocar assim as nossas mãos para o alto, e nós vamos pedir para o Senhor de maneira bem séria. Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, Coloca bênçãos em minhas mãos. bênçãos em minhas mãos. Na autoridade de teu Filho, Na autoridade do teu Filho, os irmãos que eu tocar agora, nesse louvor, receberão verdadeiramente receberão verdadeiramente ricas bênçãos. ricas bênçãos, Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor então? Nas palmas. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Assim, ó. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. E cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Jesus Cristo pegou minhas mãos e não quer mais soltar. Jesus Cristo pegou minhas mãos e não quer mais soltar. Eu andava triste, deprimido, cabisbaixo, mas eu fui no Batuel e o Senhor mudou a minha vida, porque Cristo pegou minhas mãos e não quer mais soltar. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Cada irmão, vamos lá. Cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Jesus Cristo pegou minhas mãos e não quer mais soltar. Jesus Cristo pegou minhas mãos e não quer mais soltar. Eu andava triste lá embaixo, vai lá embaixo, chorando, deprimido, tava com dor no pé, dor de cabeça, dor no ombro antes de vir para o grupo de oração, artrite, artrose. Mas quando eu vim no grupo de orações Chaves do Céu, o Senhor pegou minhas mãos e agora eu sou feliz, porque Cristo pegou minhas mãos e não quer mais soltar. Mais uma vez. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Sai do lugar, pode tocar todos os irmãos agora, hein? Cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Cada irmão que eu toco, bendito será. Eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Mais uma vez nós iniciamos esse grupo e todo o rema desse grupo, ele diz para nós que o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou, a nossa fé não é uma fé infundada, né? Nossa fé é uma fé poderosa, porque o Senhor ressuscitou. Porque o Senhor ressuscitou, eu tenho esperança. Porque o Senhor ressuscitou, eu tenho força. Eu vejo um horizonte. Eu vejo que eu não estou parado nos meus problemas, mas porque o Senhor ressuscitou, eu celebro a grandeza de Deus. Eu celebro a glória de Deus. Eu celebro o nome de Deus com alegria, exultando. Amém? Nas palmas. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Solta a voz, canta comigo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, assim ó. Para sempre. Agora vocês, ó, pra frente. Ressuscitou, oh, ressuscitou, oh, Ele vive,
Vamos celebrar. Uou! Vamos celebrar. Uou! Vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Deu para aprender? Agora para valer, vamos lá. Do começo. As palmas bem fortes, soltando a voz. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, vai lá pra frente. Ressuscitou, oh, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, oh, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar lá em cima. Uou! Vamos celebrar. Uou! Vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Agora eu quero ouvir a voz de vocês. Vamos lá? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Mais uma vez. Pro Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou. Oh, ressuscitou. Ele vive. Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Uou! Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Levanta as mãos pro alto então. E bendiz e louva a Deus. Senhor, eu te louvo e te bendigo, Senhor. Porque o Senhor vivendo, Senhor, com a tua vida, com a tua ressurreição, o Senhor também me dá a vida, Senhor. Porque pela tua vida e pela tua ressurreição, eu tenho um horizonte de esperança. Porque pela tua vida e pela tua ressurreição, eu creio que tudo em minha vida pode ser transformado. Porque o Senhor vive. E porque o Senhor vive, Senhor, nenhuma barreira, nenhum mal, nada em minha vida vai impedir da alegria e da paz reinarem, Senhor Jesus. Porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive, Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo e eu te agradeço. Glórias e louvores a ti. E vá louvando a Deus em línguas também. Vá soltando a tua voz ao Senhor. Você que ainda não sabe orar em línguas, vá, continue louvando a Deus. Senhor, nós te louvamos. Vai falando, vem Espírito Santo. Vai pedindo ao Espírito Santo já, para que venha pairando sobre nós, enchendo todo este lugar. Para que a força do alto, do Deus ressuscitado, do Deus vivo, paire neste lugar. Preencha cada canto dessa sala. Que a força do Deus vivo preencha cada canto desta sala. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar.
está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Solta a voz. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Solta a tua voz. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vá agradecendo a Deus pelo dia de hoje que você teve. Agradeça a Deus pelo dia que passou. Agradeça a Deus pelas graças que você recebeu no dia de hoje, pela presença de Deus neste lugar, nesta igreja. Agradeça a Jesus pelas razões que você tem no seu dia. Eu quero te agradecer, Jesus, pela vida que hoje o Senhor me deu. Quero te agradecer, Jesus, pelas horas que passei ao seu lado. Quero te agradecer, Jesus, pela saúde, pela bênção, Senhor, de minhas filhas, de minha esposa, de meus irmãos, de meus amigos, de minhas irmãs. Eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por teu infinito amor na nossa vida. Nós queremos clamar o teu Espírito nesta noite, mais uma vez, para que ele possa encher o nosso coração vazio às vezes, ou cheios de nós mesmos e vazios de ti. Queremos nos encher de ti nesta noite, Senhor, para poder sair deste lugar e transformar a minha vida e transformar a vida daqueles que o Senhor colocou ao meu lado. Nós queremos nos encher do teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Pedir que o fogo que desce do alto, Senhor, derrame-se sobre este lugar, abrase o nosso coração, incendeie a nossa vida, Senhor. Incendeie, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que veio aqui nesta noite, libertando-nos, Senhor, de toda a opressão, libertando-nos, Senhor, de todo o empecilho, Jesus, que bloqueia-nos e dá-nos, impede-nos acesso à sua graça. Nós queremos pedir, derrama o teu Espírito sobre cada um de nós mais uma vez. Quem ora no Espírito se liberta. E ore no Espírito, solta a oração. Destrava esta oração, solta para fora. Louve a Deus. Se você não ora no Espírito, vai dizendo: me enche com teu Espírito Santo, Senhor. Me enche com teu Espírito Santo, Senhor. O Espírito de Deus, cante. O Espírito de Deus está neste lugar. Solte a voz e cante. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar, para libertar. Está aqui para libertar, para guiar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus está neste lugar.
O Espírito de Deus está neste lugar. Só você. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar, para guiar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Levante as mãos e cante: move-te, move-te em mim, oh, move-te em mim. Toca minha mente, Senhor, toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Levante as mãos e solte a voz e clame a Deus. Move-te em mim, oh, move-te em mim. Toca minha mente, Senhor, toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Vamos clamar o Espírito Santo sobre todas as pessoas que vieram neste grupo de oração nesta noite. Senhor, nós clamamos o Teu Espírito Santo desde o Ministério de Música até as crianças, a cada pessoa que colocou os pés dentro deste salão, Senhor. Nós queremos clamar o Teu poder agindo em nós, Senhor, libertando-nos e quebrando as cadeias, rompendo as correntes, derrubando por terra, Senhor, toda a opressão que possa estar dentro do nosso interior. Sopra, Senhor, o Teu ruá sobre cada um de nós. Unge-nos, Senhor, com o Teu poder nesta noite. Liberta o cativo, cura, Senhor, aqueles que estão na cegueira espiritual. Rompe, Senhor, toda a maldade que possa haver, Jesus, no nosso interior. Ore no Espírito, não canse de orar. Clame a força que desce do alto. Você que veio precisando de força nesta noite, você que precisa se levantar nesta noite, Deus está colocando à sua disposição a graça de Pentecostes, o batismo no Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, enche-nos, liberta-nos, cura-nos, Senhor. Move-te, 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 move-te em mim, Senhor. Move-te em mim, oh, move-te em mim. Toca minha mente, Senhor. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Você, solte a voz, erga as mãos e diz: move-te, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, Senhor. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Eu convido você a colocar a mão no ombro da pessoa da sua direita e pedir o batismo no Espírito Santo para essa pessoa. Peça para que Deus encha ela com o Espírito Santo. Peça para que Deus quebre as barreiras da vida dela. Peça para que Deus unja este irmão, esta irmã. Peça para Deus, pode atravessar o corredor se assim você quiser. Mas reze com o coração. Reze como que a pessoa, para a pessoa mais amada da sua vida. Nós queremos doar-nos em oração e pedir que a graça do Espírito Santo, a força de Deus, os dons de Deus, a fortaleza do Senhor se derrame na vida deste irmão, desta irmã que você está rezando. Senhor, vem abençoar a vida destes. Vem derramar o teu Espírito na vida destes irmãos e irmãs.
Vem libertar aqueles que estão oprimidos. Vem fortalecer aqueles, Senhor, que estão enfraquecidos. Vem sustentar o ânimo daqueles que estão de pé, Senhor. Vem fortalecer aqueles que já estão de pé, Senhor, para que perseverem no caminho. Ó Senhor, vem visitar as casas, as famílias. Vem soprar o teu poder aqui, ó Deus. Libertar os corações, curar o interior. Vem tocar, Senhor, aqui neste lugar. Sopra o teu ruá poderoso aqui, Senhor. Enche a sua casa com a sua glória e manda embora toda a opressão. Shri Abandana Manao, Shri Abandana Babandana Babandana Yetla Babandana Babandana Ye. Oh, Dara Babandana Yo Yadana Babandana la 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 la. Move-te em mim, move-te em mim, oh, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te, 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 move-te em mim. Senhor Jesus, move-te em mim. Toca, Senhor, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado, levante a mão dessa pessoa para cima e olhe para ele e para ela e diga assim: vamos clamar a Deus. Vamos lá. Fala para ele, diga destrava, irmão. Fala, destrava, fala. Dá uma olhada para a cara dele, para a cara dela. Diga assim: destrava, meu irmão. Fala aí. Quem veio aqui para buscar Deus, levante a mão do seu irmão. Diga: eu. Olha para o irmão, diga: então destrava, abençoado. Fala aí. Rasga esse coração aí. Diga: rasga o coração. Levante a mão do seu irmão para cima e peça para que Deus faça milagres na vida deste irmão. Peça que o Espírito Santo faça milagres na vida desta irmã nesta noite. Peça que o Espírito Santo venha tocar profundamente na vida de todos que estão aqui nesta noite. Seja um intercessor pela família dele, filho de cada um que está aqui. Senhor, vem curar os que precisam de cura física. Vem, Senhor, libertar os que precisam de libertação, ó Deus. Ó Jesus, vem animar aqueles que estão caídos. Senhor, vem derramar o teu Espírito, Jesus, sobre cada um de nós e levantar no Senhor. Levantar no Senhor. Levanta-nos. Mostra o teu poder ressuscitado aqui neste lugar, Senhor. Ore no Espírito. Quem ora no Espírito? Ore no Espírito agora. Solte a voz, solte. Não tenha vergonha de orar no Espírito. Se não ora no Espírito, vai dizendo o nome de Jesus, vai clamando o nome de Jesus, mas ore. Ore, ore, ore. Faz sua glória descer, faz teu amor manifestar-se, Senhor. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.
Só você. Move-te em mim, Senhor. Move-te. Oh, 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 oh. Move-te. Toca minha mente. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Senhor, Ele vai pôr fim à tribulação da sua vida. A tribulação tem dia para começar e ela também tem dia para terminar. A sua tribulação, o Senhor me fala bastante a palavra tribulação. E o Senhor manda dizer àqueles que estão atribulados, passando por tribulação: a sua tribulação está perto do fim. Se você crê nisso e é para você, diga: eu tomo posse, Jesus. Eu creio, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos sustenta na tribulação e dará fim, Senhor, à nossa tribulação, Senhor. Depois da tempestade vem a bonança. Obrigado, Senhor, porque trabalhará em nossa vida, Senhor, nos dará vitória. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor vai reavivar a chama que está no seu coração, em nome de Jesus. Você que está com a chama talvez apagada, está com o coração talvez não tão ardoroso assim, mas o Senhor diz: Ele vai acender a chama do seu coração de novo. Você não está morto, você não morreu, o Senhor vai acender a chama no seu coração. Se você crê nisso, diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Nós acreditamos. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, no meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Para terminar, move-te, 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 move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, Senhor. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te, 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 move-te em nós. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca, Senhor. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Se tem coragem, abraça o irmão da direita e da esquerda e diga: você é um vencedor. Uma vencedora. Vamos aplaudir Jesus. Glória! Podemos se assentar, irmão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês têm medo da cadeira da frente? Ei? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Eu estou vendo a cara de alguns Batuel aqui. Tem Batuel aqui? Levante a mão e diga: eu sou Batuel. Glória, aleluia, coisa boa. Dá uma benção, retiro, né, irmão? Dá uma benção. Só graça. É ou não é verdade? É, cunhado? Só graça. Até meu cunhado está ali hoje. Ali, ó. Que coisa boa. Só dá Batuel. Até o Ever, né, Ever? De cliente para irmão de grupo de oração. É bom demais. Que bênção. Pergunta para o homem que está do seu lado se foi bom o Batuel. Pergunta aí. Se tem um homem do seu lado, pergunta aí: foi bom o Batuel? Foi bom, irmão? A bênção, a graça, né? É, irmão? É, Vilmarzão? Vilmarzão está cor brilhando até agora, né, Vilmar? Olha. É, Odisseu? Que bênção. Olha que gostoso passar a mão no cabelo dele. Amém. Diga para o seu irmão do seu lado, diga: seja bem-vindo, você que veio mais uma vez a esse grupo de oração. Aqueles que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a esse grupo de oração.
Saiba que Tomé precisou perseverar na vida de comunidade para poder continuar na graça. Tomé precisou perseverar na graça de Deus. Então, você que vem ao grupo de oração, persevera. É pela perseverança que nós seremos salvos. Amém? Muito bem. Muito bem. Pegue comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Você achou São Marcos capítulo 10? Eu não vou pregar sobre São Marcos capítulo 10 não, resolvi agora, tá? Eu vou mudar. Pega João capítulo 20 que é melhor. Evangelho de São João, capítulo 20. Deixa Bartimeu para outra hora. Tinha vários ensinamentos de Bartimeu, mas eu não vou ser teimoso. Vou trocar o script pela inspiração. Então vamos pegar aqui o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24. Quem achou? Diga aleluia. Coloca a mão na sua cabeça e repete comigo, diga: Senhor Jesus, que a palavra que agora vou ouvir seja gravada em minha mente, caia em meu coração, e que o inimigo não roube, Senhor, esteja sempre em minha boca, para falar dela quem precisar ouvir. Estenda suas mãos para mim e diga: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Um pecador vai falar de uma palavra santa, de um Deus que é santo, para um povo que tem o chamado a ser santo. Não queremos ouvir o homem falando, Senhor, mas o Teu Espírito falando através do homem, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Dai-nos revelações, inspirações, Senhor, de coisas novas e coisas velhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24. Se podemos ler, digamos juntos aleluia. Essa pregação já foi feita no Batuel do ano passado, mas que Deus nos dê uma unção nova e palavras novas para trazer outras lições para os tempos de hoje. Quem já ouviu essa pregação em CD, tudo bem que renove então esses ensinamentos, mas estamos num tempo pós-Páscoa, né? Ainda estamos no tempo pascual, celebrando a ressurreição, e vale a pena nós meditarmos mais um pouco sobre a vida de Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo 24. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhe: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar. Quantos dias depois? 8 dias depois. No mesmo lugar. E Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor, meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes porque me vistes? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra da salvação. Amém. Bastante cara nova hoje, né? Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Até meu compadre tá ali. O afilhado veio junto, né? Eita, coisa boa.
Tomé, embora algumas pessoas tenham o pé atrás com Tomé, Tomé é um grande apóstolo, foi um grande apóstolo, foi um grande discípulo. Ele, embora algumas pessoas olhem para Tomé e dizem que Tomé era meio incrédulo, mas Tomé, ele se encaixa com a nossa vida, sim senhor, ele se encaixa perfeitamente em nossa vida. Ah, vocês conhecem minha irmã também, gente? Deixa eu cortar o assunto. É minha irmã de sangue ali, tá vendo? Olha o narizão, igualzinho. Não, o nariz dela é mais bonito que o meu, né? E os olhos dela verdes, quase igual ao meu também, você viu? Eu fui fabricado no terceiro turno, isso é queimadinho. E ela, aquela belezura toda ali. Oh, Jesus, Deus tem misericórdia de nós, né? Gente bonita. O meu consolo é dizer que meus irmãos são bonitos, porque eu tenho espelho em casa, né? Então, vamos lá. Tomé, então, voltando à programação normal. Tomé, ele, diferente daquilo que as pessoas pensam, Tomé tem grandes exemplos para dar para nós. Ninguém menospreze Tomé. Tomé era um discípulo daqueles, ponta firme, ponta firme. Tomé, ele era um daqueles que quando Jesus foi para Betânia ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias morto, 4 dias Lázaro estava morto, só que os judeus estavam na cola de Jesus querendo matar Jesus, e lá em Betânia era um ninho dos judeus, e os discípulos ficaram meio medrosos assim, dizendo, ah, meu Deus, o mestre vai descer para Betânia, né? Para Betânia, vão matar ele. Tomé é o primeiro que levanta a mão e diz assim, vamos juntos para morrer com ele. Tomé não é pouca coisa, irmão. Tomé é aquele que diz assim, vamos junto para morrer com Jesus. Ele tinha coragem de dar a vida por Jesus. Repete comigo, ele tinha coragem de dar a vida para Jesus. Tomé deve ter feito parte daqueles 72 discípulos que Jesus mandou 2 a 2 para curar enfermos, expulsar demônios. Tomé deve ter expulsado muitos demônios, curado muitos enfermos, porque Jesus o mandou. Ele fazia parte daquela comunhão dos discípulos, Jesus estava sempre ao lado dele. Repete aí, Jesus estava sempre ao lado dele. E por Jesus estar sempre ao lado de Tomé, Tomé tinha uma fé reavivada, tinha uma fé renovada. Se Jesus mandou, se a voz de Jesus falou, ele ia, curava enfermos, expulsava demônios, assim por diante. Ele já tinha deixado mulheres, filhos, né? Não que deixar, abandonou, não conheço um pouco a história de Tomé, mas eu creio que deixou tudo para seguir Jesus. Tomé era apaixonado por Jesus. Repete aí, ele era apaixonado por Jesus. Tomava café de manhã com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, dormia junto com Jesus, porque naquele tempo o discipulado naquele tempo não era só sentar no banco de formação no final de semana e receber formação. O discípulo, ele convivia com o seu mestre. Repete aí, ele convivia com o seu mestre. Normalmente eram os discípulos que escolhiam o mestre. No caso de Jesus, foi Jesus que escolheu os seus discípulos e escolheu Tomé. Tomé então convivia com Jesus, deixou tudo e seguiu o mestre. Ele tinha convivência com Jesus, por isso era um homem de fé, porque convivia. Pergunta para o irmão, você tem convivido com Jesus? Pergunta aí, você tem convivido com Jesus? Pergunto, quem é que colocou o pezinho para trás hoje? O irmão colocou o pezinho para trás. Tem conversado com Jesus? Tomé, ele era íntimo do Senhor Jesus. Então, Tomé, ele era alguém corajoso, era alguém que era apaixonado pelo mestre, mas que depois que Jesus morreu, ele ficou frustrado. Quando ele perdeu a presença de Jesus em sua vida, quando para ele a pessoa de Jesus é apenas alguém que passou pela história, quando a pessoa de Jesus ficou apenas alguém que existiu e não existia mais, alguém que passou e não passa mais, quando Jesus virou para Tomé apenas um homem histórico, olha para o irmão e diga, a fé dele foi embora também. Fala aí, fé foi embora. Não pense você que Tomé era medroso. Tomé era muito corajoso. Em João capítulo 20, os discípulos estão com as portas fechadas por medo dos judeus. Onde é que está Tomé? Tomé está fora. Ele está fora da comunidade. Se enxergam Tomé pela rua e se apontam para Tomé do mesmo modo que apontaram para Pedro, esse daí é um deles. Tomé estaria aflito.
poderia ser morto também por ser reconhecido como discípulo de Jesus, mas Tomé não estava nem aí. A tristeza por ter perdido o mestre era tão grande, a tristeza por ter perdido o mestre era enorme, né? E Tomé buscava consolação por ter perdido a razão de sua existência, Jesus Cristo de Nazaré. Eu imagino que Tomé passava pela rua, devia passar pela rua, e alguns reconheciam Tomé e diziam assim: ô Tomé, minha esposa está em casa doente, você pode ir lá rezar por ela? E Tomé ia dizer: não tem mais fé não, Jesus morreu. E aquela pessoa que você outra hora acreditava que Jesus podia curar, através de você, você não crê mais, porque Jesus morreu para você. Você está entendendo? Tem um problema enorme ali para resolver, um problema de possessão. Você pode rezar por mim lá? Ô Tomé, eu não posso, porque perdi a fé. Jesus para mim morreu. Quando Jesus morre na sua vida, olha para o irmão e diz: você não presta para nada. Fala aí, você não vai valer para nada. A nossa fé foi embora. Quando perdemos a fé no ressuscitado, quando perdemos a fé em Jesus vivo ressuscitado, nossa fé se esvai. Tomé então, ele está fora da comunidade. Fora da comunidade. Enquanto ele está fora da comunidade, Jesus aparece para os 11 ou 10. Me ajude a calcular. Judas tinha morrido, Tomé estava fora, então aparece para os 10. Repete aí para o irmão: 10. Aparece para os 10, e também outros ali que estavam junto com eles também. Jesus aparece para os 10, que estavam com medo, sopra sobre eles o Espírito Santo, dá para eles também a coragem, revela-se ressuscitado para aqueles 10, e Tomé está para lá de fora. Por que é que Jesus não aparece para Tomé? Consulte o universitário do seu lado e pergunte: por que é que Jesus não aparece para Tomé? Ele apareceu para Maria Madalena lá no túmulo, e mandou que Maria Madalena fosse avisar os demais discípulos que apareceria para eles. Agora, por que Tomé? Apareceu para os 10, mas não aparece para Tomé. Por quê? Tem a resposta? Por que não aparece para Tomé? Se Jesus aparecesse para Tomé, ele estaria ensinando eu e você que o homem e a mulher não precisam de uma comunidade para sentir Deus ressuscitado. Que eu posso buscar Deus sozinho, independente se eu tenho uma comunidade ou não. Eu não precisaria de uma igreja, de irmãos, de discípulos, para poder sentir Jesus ressuscitado. Eu não precisaria de uma comunidade, eu posso fazer minhas orações sozinho. Para quê ir para a igreja? Igreja para quê? Esse negócio de comunidade para quê? Jesus apareceu para mim lá, sozinho. Para que é que eu vou precisar de uma comunidade? Tomé estava fora da comunidade, por isso Jesus não apareceu a ele. Olha para o irmão e diga: tem coisas que é só na comunidade que você vai sentir. Fala aí. Tem coisas que é só na comunidade que você vai sentir. Tomé, ele volta para a comunidade e chega lá, e algumas pessoas dizem: nós vimos o Senhor, nós vimos o Mestre, vimos o Senhor. A comunidade tenta animar Tomé. Tomé deve ter chegado para eles e dito assim: muito obrigado pela ajuda, pelo carinho, mas se eu não ver o seu ladinho, se eu não colocar o meu dedo nas suas mãos, eu não vou acreditar. Sabe o que significa isso? Pessoas que não acreditam na voz da igreja, nas pessoas da igreja. O Senhor aparece a realiza algo na vida de alguém, manifesta-se na vida de alguém. Você testemunha, você fala, você diz o que Jesus fez na sua vida, mas a pessoa diz: eu não acredito. E outra, não acreditar na fé da igreja, não acreditar na profissão da fé, na profissão de fé da própria igreja. Os discípulos dizendo: nós vimos o Mestre, Jesus está vivo. E Tomé dizendo: só vou acreditar se eu ver. Tomé então, ele volta para a comunidade, mas não vê Jesus. Ele diz: se eu não colocar a mão aqui, se eu não colocar as mãos aqui, se eu não olhar para ele e não ver, eu não vou acreditar. Jesus neste momento, ele está vendo, mas não está sendo visto. Jesus está vendo, mas não está sendo visto. Jesus está olhando para Tomé. Ele está na comunidade, invisível, mas está na comunidade. Ele está presente ali, ouvindo tudo que Tomé está falando, mas não está sendo visto. Olha para o irmão e diga: Deus está vendo tudo que você está falando. Fala aí. Deus está ouvindo tudo que você está falando, mas talvez você não esteja vendo Deus. Você está falando,
Deus está ouvindo, mas você talvez não esteja vendo. Algumas pessoas pensam assim: nossa, mas eu não vejo Deus, como é que eu vou acreditar naquilo que não se vê? Deus não se vê, Deus se sente. Eu não vi Deus, mas posso sentir Deus. Você tem TV a controle remoto aqui? Não? Quem tem TV a controle remoto, levante a mão. Você vê a força que muda o controle, que muda de canal? Como é que você acredita na força do controle remoto e não consegue acreditar na força invisível de Deus? Alguém tem portão automático aqui? Alguém tem portão automático? Você aperta um botãozinho e o portão, ó, abre sozinho. Você aperta outro botãozinho, ele fecha, e isso a quilômetros de distância. Você vê a força que controla o portão? Como é que para isso você acredita? E como é que para acreditar em Deus que nós não vemos, nós encontramos várias desculpas? Parece que é mais difícil acreditar, né? Na força invisível. Dá uma olhada para cima. Está vendo as bolinhas de ar que estão por aí? Você está vendo? Aqui no meu nariz você consegue ver uma concentração maior de ar aqui, né? Você está conseguindo enxergar, não? Você enxerga? O vento, você sente quando se movimenta, mas você sabe muito bem que o vento está ali, que o ar está ali. Eu não vejo, mas sinto. Deus não se vê, mas se sente. Só tem um jeito de sentir Deus. Só tem um jeito de conhecer Deus. Só tem um jeito de sentir a Deus. Olha para o irmão e diga: é através da oração. Você conhece alguém sem conversar com ele? Você consegue conhecer alguém sem conversar com ele? Você está me olhando aí, ou eu estou pregando aqui? Estou pregando para você, você disse que me conhece, mas quem me conhece mesmo é aquela mulher que está lá atrás, a minha esposa. Aquela me conhece bem, você me conhece muito pouco. Você me conhece na igreja, mas de conviver comigo, você não conhece. Minhas filhas me conhecem bem mais que você. Minha esposa me conhece bem mais que você, porque convivem comigo. Sabe meus defeitos e meus pontos fortes. Agora, se eu quiser ter uma experiência com Deus ressuscitado, eu preciso primeiro dar o primeiro passo. Eu preciso voltar à comunidade. A comunidade me impulsiona a conviver com Deus, a ter vida de oração pessoal. É pela convivência, é pela vida de oração que Deus se revela a mim, se revela a você. Sem oração não há como conhecer a Deus. Tomé, ele volta para a comunidade. Ele não vê Jesus fisicamente, mas ele chega na comunidade e ele percebe que existe algo diferente na comunidade. Aqueles discípulos bola murcha, aqueles discípulos que estavam tão apagados, com medo, discípulos em clima de sexta-feira santa, discípulos que estavam celebrando a sexta-feira santa ainda. Tomé chega de longe na comunidade e de repente ele escuta a comunidade dizendo: move-te em mim, move-te em mim. Tomé diz: olha, o pessoal está cantando com ânimo, o pessoal está animadinho, parece que Jesus está lá no meio deles. E de repente Tomé chega mais perto. Como é que a música estava cantando da animação aqui, William? Qual uma delas? Hã? Celebrar a Cristo? Vamos celebrar com júbilo, é isso aí, né? Ah, essa aí, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Tomé chega perto da comunidade, está lá o pessoal cantando: celebrai a Cristo, celebrai. Pá, pá, pá. Pedrinho com a mãozinha aqui, né? Levantando a mãozinha. E Tomé chega para eles e diz assim: que respeito é esse? Não enterramos o defunto, já estão fazendo festa em casa, o que é isso? Jesus morreu, vocês estão fazendo essa bagunça toda, cadê o respeito? Deviam estar chorando, deviam estar de luto. Aí os discípulos dizem: nós vimos o Mestre, nós vimos Jesus. Tomé disse: se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Mas Jesus está lá ouvindo tudo. E os discípulos estão lá animadinho, cantando, louvando e testemunhando, animados, fortalecidos. E Tomé diz: ou eles são bons artistas, ou eles viram Jesus de verdade. Comunidade que vê Cristo ressuscitado, comunidade que vê Jesus ressuscitado, uma comunidade que crê em Jesus ressuscitado. Olha para o irmão e diga: é uma comunidade animada. Fala aí. É uma comunidade animada, é uma comunidade viva, celebrativa, uma comunidade que testemunha, que vai para cima, uma comunidade que acolhe, uma comunidade que ama, uma comunidade onde Jesus está ressuscitado. É uma comunidade em festa. Quem crê nisso? Levante a mão e diga: eu creio.
Tomé, ele fica ali um dia e pensa, vou sair dessa comunidade. Antes essa comunidade era tão murcha, era tão apagada, essa comunidade era tão sem graça. Depois que Jesus morreu e foi embora, essa comunidade ficou tão sem graça. Eu não queria mais fazer parte dessa comunidade. E tem gente que não quer fazer parte da igreja, porque a igreja é o lugar de gente murcha. Olha para o irmão e diga, mas você não, fala aí. Você não pode ser assim não. Tomé queria ir embora da comunidade. Ele fica um dia, e o que mantém Tomé na comunidade é a presença viva de Jesus no local e a presença de Jesus nos irmãos. Ele fica um dia, ele fica 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias perseverando na comunidade. Eu disse quantos dias? Jesus aparece para ele? Visivelmente, não. Mas eu digo, o que é que segura Tomé na comunidade? O que é que segura Tomé na comunidade? Jesus visível fisicamente? O que segura Tomé na comunidade? Olha para o irmão e diga, Jesus visto em você. Quando vem Jesus em você, isto mantém as pessoas numa comunidade. Porque se sair Deus daqui, não sobra nada de nós. Nós voltamos à vida velha e viramos uma porcaria. Nós não prestamos para nada. Olha para o irmão e diga, se sair Jesus de você, você não presta para nada, irmão. Olha aí, se sair o Espírito Santo daí, já é Elvis, já era. Acontece o que então? O que mantém Tomé na comunidade não é a presença visível de Jesus, mas a presença sensível de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos tinham recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos discípulos era a presença viva de Jesus. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e fazia Tomé querer aquela comunidade. Ele queria permanecer naquela comunidade cristã, mas manter o Espírito Santo na comunidade não depende só de um que está com o microfone na mão. Manter o Espírito Santo na comunidade depende dos discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levante a mão e diga eu. Olha para o irmão e diga, então a responsabilidade é sua. Fala aí. A responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Pode ser que o pregador seja o pregador mais ungido. Ele vai chegar aqui nesse grupo de oração dizendo, nossa, um pregador ungido do fogo, uma pregadora ungida do fogo, e vai começar a clamar, pedir, e o pessoal está lá, chamando o gato, né? Está naquele jeitinho ali, clamando, ô Jesus, tem piedade de nós. Obrigado, Senhor, obrigado. Então, ora, irmão, ora. Aberto, outro fechado, né? Clama, irmão, clama, solta a voz, clama ao Senhor. Oh, Jesus, acaba logo esse grupo de oração. Onde que eu entrei, Jesus? Onde que eu entrei? Manter a chama acesa, manter o Espírito Santo, depende de você, fala aí. Depende. Para os Batuel que foram no retiro aqui, manter a chama acesa depende de algumas atitudes. Primeiro, pertencer a uma comunidade. É ou não é verdade? Pertencer a uma comunidade. E a outra, que a comunidade te incentive a adquirir vida de oração, para manter a sua vida de oração pessoal em casa. Eu estou há 21 anos na igreja. Estou há 21 anos na igreja. O que me mantém de pé na igreja é a minha convivência com Ele. Se eu passar um dia sem conviver com Ele, eu já era, eu esfrio, eu murcho. Se eu passar 2 dias sem conversar com Ele, eu já sinto um vazio dentro, já sinto uma vontade de não fazer nada, porque o meu combustível é Jesus. Se eu me afastar da comunidade então, quando o grupo de oração pegou um descanso no final do ano, ficou acho que 2 semanas sem grupo de oração, e acabou as pregações, acabou os compromissos, acabou o grupo de oração, mas eu estava ficando tão preguiçoso, meu amigo. Eu estava ficando tão preguiçoso, dizendo, meu Deus do céu, como a comunidade é importante para manter as pessoas de pé em Deus. A comunidade é muito importante. E aqui Tomé, o que manteve Tomé de pé, foi a comunidade que o mantinha em Jesus, que o manteve em oração. Merece agora ter um fundo musical, porque estamos acabando. Tomé então chega, depois de 8 dias de perseverança, repete aí,
8 dias de perseverança. Ele fica pensando assim consigo: se Jesus apareceu para esses discípulos aí, por que não aparece para mim também? Eu queria ter uma experiência maior com Jesus. Eu pergunto para você: você quer ter uma experiência maior com Jesus? Ah, meu Deus do céu, não vai subir nem no primeiro degrau da escada de Jacó. Vai lá. Você quer uma experiência pessoal com Jesus? Quem quer? Levante a mão aqui e diga: eu quero. Olha por irmão, de que depende de você. Fala aí. Levanta o dedinho para cima, assim, ó, levanta o dedinho para cima. Aponta para o seu irmão e diga: ele está aqui na comunidade. Fala aí. Fala para o seu irmão, diga, aponta o dedinho para ele, diga: você não vê, mas pode sentir. Você não vê, mas ele te vê. Fala aí para ele. Dá um tapa nas costas do irmão da irmã, diga assim: acredita, ele está no meio de nós. Fala aí. Ele está bem pertinho de nós. Talvez você seja como Tomé, chegou nesse grupo de oração aqui, falou algumas coisas para Jesus em particular, e você pensa assim: eu estou falando, mas não sei se Deus me ouviu, porque eu não estou vendo Deus. Será que Ele me ouviu? Deus ouviu tudo que Tomé falou. Durante os 8 dias que ele ficou sem ver Jesus, Jesus enxergava Tomé todos os dias. Ele não abandonou Tomé nenhum dia. Quando Jesus apareceu depois de 8 dias, ele chega para Tomé e fala bem assim: aquilo que Tomé falou há 8 dias atrás. Olha para o irmão e diga: Deus não vai esquecer o que você falou. Fala aí. Ei, glória. Fala: Deus não vai esquecer nunca o que você pediu, o que você falou. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 8, ou pode demorar 1 ano, mas Deus vai cumprir o que você pediu. Fala aí. Deus vai atender o que você pediu. Se você perseverar, se você perseverar, se você perseverar. Tem pessoas que chegam numa comunidade cristã e dizem assim: oh meu Deus do céu, eu queria graça para ontem, eu queria sentir aquilo para ontem. Mas às vezes, meu irmão, Deus vai demorar um pouquinho, vai experimentar você, vai fazer você ser um pouco mais perseverante. E depois que você perseverar um pouquinho mais, Ele te ensinar perseverança, aí Ele vai dar aquilo que você procura. Pode ser que Deus demore a dar aquilo que você pede, para ver se você mantém ali ainda na comunidade cristã, para esperar um pouquinho mais. Jesus aparece para Tomé, efeito especial da pregação, tá? Aparece para Tomé, e Tomé chega assim, e olha para aquele homem reluzente, resplandecente, cheirando fogo e unção, glória e poder. Olha para Jesus e fala: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diga: chega aqui, Tomé, eu não te censuro. Tudo bem, você não acreditou, mas coloca a mãozinha aqui na minha mão, coloca a mãozinha aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas um homem que acredita que eu estou vivo. Eu voltei para você para te mostrar que eu estou vivo, que eu estou aqui no meio da comunidade. Olha para o irmão e diga: Deus está no meio da comunidade. Olha aí, está aqui no meio desta comunidade. Ele escuta a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele percebe tudo aquilo que nós dissemos. Ele invisível estava ali olhando Tomé, e os discípulos todos animados, alegres por ter tido um encontro pessoal com Jesus, e Tomé querendo ter um encontro pessoal. Jesus aparece e acaba a angústia de Tomé, volta a fé, volta o ânimo, volta a alegria, volta a coragem. Se Tomé encontrasse um endemoniado na rua mais uma vez, ele dizia: manda os endemoniados aqui agora, que agora Jesus apareceu para mim. Se Tomé encontrasse alguém enfermo na rua, ele diria: agora eu tenho fé, me encontrei com Jesus ressuscitado de novo, pode mandar para cá, que eu quero impor as mãos e orar por ele, porque Jesus vai curá-lo. Se Tomé encontrasse alguém com problema, ele saberia onde levar a esta pessoa, numa comunidade vibrante, numa comunidade alegre, aonde Jesus se manifestou para todos, não só para um, para todos. Eu tive um encontro pessoal com Deus, por isso estou aqui. Se você não teve ainda, olha para o irmão e diga: está na hora de ter. Dá um chacoalhão no irmão e diga: desmancha essa cara feia, pelo amor de Deus aí, e reage, pelo amor de Deus. Você não pode, meu irmão, passar a vida inteira dependendo da experiência com Deus que outros tiveram. Você vai chegar um dia que vai ter que ter a sua. E quem já teve aqui? Levante a mão e diga: eu. Tomé também já teve.
Tomé teve. Mas chegou um tempo na vida de Tomé que Tomé perdeu toda aquela experiência e queria voltar para a vida velha. A comunidade, a vida de oração, a perseverança é o que fez voltar. Eu quero sentir Jesus na minha vida, aqui no grupo de oração, e depois do grupo de oração, levar Jesus para a minha vida, levar para a minha casa, para o meu trabalho, onde quer que eu esteja. Deus está no meio de nós. Vamos ficar de pé, vamos rezar? Olha para o irmão e diga: ele está bem no meio de nós, ele está aqui, no meio de nós. Eu convido você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, ouve a nossa oração. Há pessoas aqui, Jesus, que ainda não tiveram encontro contigo. Há pessoas, Senhor, que mendigam fé, que se arrastam, Senhor. Há pessoas no meio de nós, Jesus, que procuram um reavivamento. E nós queremos te pedir nesta noite, Senhor, reaviva a nossa fé. O Senhor não quer, Jesus, uma igreja de descrentes, mas uma igreja de crentes, de pessoas que acreditam, que confiam, que buscam, Senhor, a tua presença. Senhor, derrama o teu poder aqui neste lugar. Sopra o teu Espírito sobre essas pessoas que aqui vieram, Jesus. Enche-nos nesta noite. Eu gostaria que você fizesse, junto com seus irmãos, uma oração de concórdia. Que você peça a Deus que aumente a sua fé no ressuscitado nesta noite. Que Jesus se manifeste na sua vida e na vida dos seus irmãos que vieram aqui esta noite. Peça a Jesus neste momento que Ele se manifeste na vida dessas pessoas que aqui vieram. Que Ele se revele, que Ele se manifeste, que Ele apareça, se não fisicamente, mas com sinais, com a presença, fazendo com que você possa sentir depois da oração, com que você possa sentir depois de um momento de oração que Ele está contigo, encaminhando os seus passos, guiando você, fortalecendo você, animando a sua fé. Senhor, anima-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, derrama o teu poder sobre nós. Unge-nos, Senhor. Feche teus olhos, escute essa canção. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Levante as suas mãos ao céu agora neste momento e peça para que Deus se manifeste na sua vida. Peça para que Deus se revele na sua vida. Peça com fé. Deus vai atender a sua oração. Diga para Deus que você quer ter uma experiência com Ele, que você quer acreditar nele sempre mais e mais,
que você quer buscar a Ele no seu quarto dia após dia, que você quer manter a chama acesa. Peça para Jesus ajudar a derramar o teu Espírito Santo sobre você mais uma vez. Peça para Deus fortalecer a sua alma. Peça para Deus fortalecer a sua caminhada nesta noite. Você que anda desanimado, você que anda desanimada, você que anda cabisbaixo, você que anda abatido, peça para Deus: Senhor, eu quero voltar a acreditar de novo. Eu quero voltar a confiar em Ti. Eu quero voltar, Senhor, a colocar a minha esperança em Ti, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença, Senhor, agindo no meu viver. Eu quero ouvir a Tua voz que há tanto tempo eu não escuto. Eu quero saber quem é esse Deus que as pessoas falam, mas que eu ainda não senti. Eu quero, Senhor, poder ter uma experiência com o Senhor, e pode ser nesta noite, Senhor. Eu quero voltar a ter uma experiência contigo, Senhor, e que seja nesta noite. Eu quero pedir que a Tua presença ressuscitada nesta comunidade, Senhor, se manifeste em cada um de nós. Eu quero pedir que a Tua presença, Senhor, se revele em cada pessoa, em cada irmão que veio aqui nesta noite, Senhor. Eu quero pedir que aviva a chama que está no nosso interior, no nosso coração. Manifesta a Tua presença, Senhor, neste lugar. Revela-te, Senhor, a nós. Manifesta-se, Senhor, neste lugar. Enche-nos, Senhor, com o Teu poder neste lugar. Manifesta a Tua glória, Senhor. Unge-nos mais uma vez. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Senhor, eu quero Te pedir que a nossa fé seja aumentada. Senhor, eu quero Te pedir que durante esses dias, nesse tempo pascal que vivemos, o Senhor manifeste e dê sinais na vida dessas pessoas, Senhor, que façam-os acreditar que o Senhor está ressuscitado, que o Senhor está vivo. Se eles não Te enxergam, Senhor, não Te veem, que possam ver as coisas que alguém faz e que é impossível acontecer se não fosse a ação de alguém. Senhor, eu quero Te pedir que coisas impossíveis aconteçam nessa semana na vida dessas pessoas. Senhor, eu quero Te pedir que milagres aconteçam esta semana na vida dessas pessoas. Senhor, eu quero Te pedir que graças sejam alcançadas pela oração na vida dessas pessoas. Eu quero Te pedir, Jesus, que o Teu poder se manifeste na vida desses irmãos e irmãs que aqui estão, e possam lembrar, Jesus, que nós estamos como igreja celebrando a Tua ressurreição. O Senhor está vivo, Jesus. Por isso eu Te peço, Pai, que durante esses dias que vão passar, a vida dessas pessoas sejam transformadas, milagres aconteçam e possamos testemunhar que o Senhor está vivo no meio de nós. E aqui mesmo nesta hora, Senhor, que o Senhor possa curar enfermidades, que aqui mesmo neste lugar agora, Jesus, o Senhor possa mandar embora, Senhor, toda a depressão e toda a tristeza. Que aqui mesmo neste lugar, Jesus, agora, Senhor, o Senhor possa derramar a Sua graça na vida desses irmãos e irmãs que aqui vieram, porque o Senhor está vivo no meio de nós. Eu creio que o Senhor está vivo no meio de nós, e o Senhor vai tocar em cada um de nós, sem exceção, Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Bendito seja, adorado seja o Teu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abraça o seu irmão e diga: persevere na comunidade, irmão. Fala aí. Amém. Nosso Redentor vive. Amém. Aleluia. Aleluia. Nosso Senhor vive e Ele está no meio de nós. Possamos assentar um momento para os avisos, né? E o Senhor nos diz ainda, né? Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O nosso Redentor vive e está no nosso meio.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. No dia 8 de maio, numa quinta-feira próxima, nós vamos celebrar, né? Vamos celebrar neste dia, porque tem uma pessoa muito importante que está fazendo aniversário. 8 aninhos, né? É o nosso grupo de oração, Chaves do Céu. Está fazendo 8 anos de existência aqui na Paróquia São Pedro. E você também faz parte dessa história, você que participa do grupo de oração Chaves do Céu. Então, vamos estar celebrando o aniversário. Então, a tua presença é indispensável. Todos são convidados para vir. É na quinta-feira, dia 8 de maio. Às 19 horas vai iniciar a Santa Missa com o Padre Eduardo. E 20 horas a gente tem uma noite de cura interior. Quem vem conduzir essa noite é o Padre Jorge Tadeu Hermes. Ele vem ali de Florianópolis, né, bem pertinho. Ele é um padre, tem um carisma muito assim, genuíno de cura interior. Ele prega Brasil e além Brasil ainda, né? Ele tem muito esse carisma de cura interior e a gente conseguiu essa única data do ano, para você ter ideia como é difícil conseguir, né, a agenda dele. Era dia 8 de maio que ele tinha disponível e a gente já marcou, já celebrando o aniversário. Então, nós contamos com você nessa quinta-feira, que dia? 8 de maio, que o grupo de oração está fazendo 8 anos de aniversário, né? Então, venha fazer parte dessa festa conosco. Aí a gente ficou assim, 8 de maio numa quinta, mas o grupo é na sexta. A gente cancela o grupo ou faz o grupo? No dia 9 de maio, que é na sexta-feira, nós teremos o grupo de oração também, né? O grupo de oração, quem vem fazer a pregação é o Luiz César Martins. A gente já tinha marcado essa pregação com ele também uns 3 meses atrás. O Luiz César, ele é o coordenador nacional da intercessão. Então, como eu já tinha marcado com ele, então na sexta-feira também haverá. Então é graça sobre graça. Você vem na quinta, se puder vir aqui também na sexta-feira, vai acontecer o grupo de oração normalmente às 20 horas. Amém? Teremos o Pentecostes, né, em junho, se não me engano é 1º de junho, né, Jorge? Pentecostes, né, ainda o local não foi confirmado, mas a gente vai estar falando para vocês. Pentecostes é o grande derramamento do Espírito Santo, né, é diocesano, né, vai acontecer aqui na cidade, mas você já vai se programando, que é em junho já, o Pentecostes. Os CDs, aqueles que encomendaram CDs do Batuel, deram o nome para os meninos. No dia 8 de maio a gente vai estar reproduzindo eles, né? E vai estar para vender aqui no dia 8 de maio os CDs do Batuel, no valor de R$5. Se você quiser adquirir, quiser ouvir essa pregação, né, na sua casa, tá lá, relembrar dos momentos que você viveu lá no Batuel. Até quem não foi, né, quiser adquirir, no dia 8 de maio a gente vai estar vendendo os CDs. Amém? Pedimos a Deus. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria e São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fuja da sua face todos que vos odeiam. Porque nós e nossas famílias estamos sob a proteção de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Desejo, seu irmão, a paz de Jesus. Diga até quinta-feira, dia 8 de maio, no aniversário do grupo de oração. A gente vai se encontrar de novo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Para sempre ressuscitou.